Bem-vindos a mais um encontro. Nesse encontro eu vou falar sobre uma novidade que aconteceu no Enan 2025.1, confirmada a banca FGV. Então, para a possibilidade de uma troca de banca, depois do que aconteceu no Enan 2024.2, né, cogitava-se isso, mas a gente tem a manutenção do Enan 2025.1 com a FGV. Isso já está nesse documento, que é um boletim de serviço do STJ, que o acesso é bem difícil de acontecer. E o Enan 2025.1, então, vai ser com a FGV, com prova em maio ou junho de 2025. E essa data que ficou meio distante tem um motivo. Motivo mais palpável, que não é tão teórico, mas é palpável, no sentido de que no Enan 2024.2 a gente teve um final ali muito conturbado, que foi a existência de muitos recursos e judicialização em relação ao gabarito. Isso acabou movimentando, inclusive a Infam, que editou um normativo, uma alteração na resolução, até então resolução 7 de 2023, agora é a resolução 13 de 2025, mas as duas resoluções têm o mesmo sentido, que não cabe recurso do gabarito definitivo. Mas essa movimentação toda pode ter atrapalhado a realização do Enan 2025.1. Além disso, o que atrapalhou essa agenda, esse calendário do Enan 2025.1 foi que depois, entre a criação do Enan e o Enan 2024.1, era proibida a publicação de editais. E essa proibição de publicação de editais acabou represando concursos da magistratura. Salvo engano, o TJ Minas, inclusive depois do Enan 2024.1, resolveu não abrir concurso num período lá, muito por conta pelo número baixo de habilitados no Enan 2024.1, que foi de 7.307 pessoas, como está na sua tela, fonte oficial, né? Então, beleza. Como verificou-se esse provável número baixo de inscritos em concursos, inclusive existiu aquela alteração na própria resolução 75 de 2009, que autorizou a substituição da primeira fase pelo Enan. Então, os tribunais podem, se quiserem, substituir a primeira fase pelo Enan. Então, quem está habilitado no Enan pode, se o tribunal assim quiser, ir direto para a segunda fase. Ir direto para a discursiva e para a sentença. Então, todas essas alterações aconteceram no decorrer do ano de 2024. E agora, o que eu vislumbro é que não existe uma outra alteração, né, antes de eu falar isso, uma outra alteração bem importante é que, se ficar muito próximo ali, ó, você acabou de fazer a prova, Enan 2025.1, vamos supor. Está com uma nota de aprovação. Saiu o gabarito e a lista preliminar de habilitados. Só que antes do gabarito da lista definitiva de habilitados e antes da expedição da habilitação, sai um edital da magistratura. Ou existiu uma alteração na resolução 75 de 2009 que você pode se inscrever com a lista preliminar de habilitação. Essa alteração, junto com a outra que eu falei anteriormente, né, que é a alteração de irrecorribilidade do gabarito definitivo, ela tornou o Enan um pouquinho mais ágil, porque não é necessária toda aquela fase posterior à aplicação da prova, basta a lista preliminar de aprovados para você ter a possibilidade de fazer
de se inscrever num concurso da magistratura, né? Caso esteja habilitado, é lógico. Então, se está lá na lista preliminar, você já pode se inscrever. Não precisa todo aquele período de julgamento dos recursos, lista definitiva, para depois expedir a certidão de habilitação. Isso tornou o exame um pouquinho mais ágil, o que não precisa de uma grande antecedência assim, para a realização do exame, para a aplicação do exame. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que também é palpável nessas datas, maio ou junho, esses meses, né, 2025, é o fato muito simples que pela própria Resolução 75 de 2009, não pode ter coincidência, né? Não pode ter coincidência de concursos, de provas de concursos e também do ENAM com outra prova da magistratura. Então, não pode ter uma prova da magistratura do trabalho em data coincidente com magistratura estadual, por exemplo. Não pode também ter uma data coincidente de ENAM com outra prova da magistratura. A gente tem muitas provas agora no ano de 2025, principalmente no mês de abril, que seria o mês mais indicado para a realização do ENAM 2025.1. Por que seria o mais indicado? Para ser possível a realização de um segundo exame no ano de 2025. Pela norma do CNJ e pela Infam, é necessário, o exame é realizado uma vez por ano, mas idealmente 2 vezes por ano. Então, para alcançar o ideal, que é 2 vezes por ano, seria o caso de a gente ter uma prova em abril, para ter a possibilidade de ter uma outra prova lá entre os meses de setembro a novembro de 2025. Então, como não pode ter prova em abril, porque a gente está com o calendário lotado de provas em abril, não é possível puxar a prova para março, porque a gente tem pedidos de isenção, ainda não foi publicado o edital até o momento, a gente teria pedidos de isenção e etc., o que influenciaria aí no calendário do exame de 2025.1. Esses são os pontos mais palpáveis. A prova ficou mais ágil, porque a lista preliminar vale como preenchimento do requisito para inscrição no concurso, e também a gente tem o calendário cheio de abril de 2025. E o tempo é muito curto para fazer uma prova em março. Só que aí o que acontece? A gente tem um outro ponto que aí é um ponto mais teoria minha. Em fevereiro de 2025, a gente vai ter a análise dos pedidos, já está pautada a análise dos pedidos de melhorias em torno do ENAM. E isso pode influenciar na realização da prova em maio ou junho de 2025. Porque se a prova for em maio ou junho de 2025, ainda que seja publicado um edital no fim de janeiro de 2025, é possível que a gente tenha um ENAM aí, melhorado para maio ou junho de 2025. Inclusive, eu acredito que agora é o momento de você fazer um estudo pré-edital, né? Se você quiser fazer um estudo pré-edital, o ideal é que você estude jurisprudência, lei seca e doutrina. Aqui no link da descrição vai ter a nossa turma pré e pós-edital. Pode clicar aqui que vai estar disponível o ENAM pré e pós-edital. Então, o que a gente tem agora é um período muito grande de estudos, né? Um período aumentado aí de estudos. Nesse período que aumenta, a gente tem a impressão de que mudou muita coisa, mas não mudou muito, porque a prova já aconteceria ali normalmente em meados de maio, em meados de abril, fim de abril, né? Como o calendário está cheio, como eu falei anteriormente, a gente tem a prova, então,
provavelmente aí eu apostaria mais no mês de maio. O que interferiria se a prova ocorrer em junho seria essa possível alteração substancial aí do ENAM com a próxima sessão do CNJ. Isso pode definir muita coisa para a próxima prova. Então, para esse vídeo, é isso que a gente tinha. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.